boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos começando então mais um episódio do podcast falando de dança do ventre, Filhas de Ra. E a gente agora, estamos na segunda temporada já, né? E a gente entrou então nesse tema tão amplo que é artístico. O artístico na dança do ventre. Né? Como é que se trabalha isso? A gente achou interessante assim, conversar sobre esse assunto, que a gente às vezes usa ele muito mais um feeling mais intuitivo, sem na verdade pensar sobre o que está fazendo. E hoje a gente vai conversar sobre artístico nos ritmos árabes. Ó, que interessante. Mas... a gente vai falar simplesmente dos ritmos árabes hoje, porque, claro, tem outros ritmos. A gente pode querer fusionar, querer dançar uma cigana, daí já é outro ritmo. Mas, então, eu pensei em introduzir esse assunto com aquela velha frase. Pisa no dum. Então, peraí, que esqueci uma coisa muito importante. Quem tu é? Da onde tu veio? Do que tu te alimenta? Então, apresentando aqui o podcast, eu, Bahira Azar, ao nosso lado, Farida Azar, lá em Dubai, Emeline Azar. Boa noite de novo. Pisa no... Então, pisando no dum. Essa frase antiga, célebre, né, que a gente sempre ouviu falar. Às vezes a gente é muito intuitivo isso, mas assim, às vezes tu não pensa muito. Pisar no dum, por quê? Porque o dum é pesado, o dum é forte. Então, se tu tem esse conhecimento de que existe um dum ali que é mais pesado, tu já coloca o artístico aí, às vezes intencionalmente, e às vezes, quando a bailarina é muito intuitiva, ela percebe a música, ela faz isso sem saber, por intuição. Ela pensa mais na hora do dum, né? Então, acho que esse artístico que ele é necessário no momento do dum, que é aquele artístico pesado, para baixo, pisa no dum e pesa o teu corpo. Aí só não pesa todo o teu corpo, pesa teu quadril, pesa teu sentimento, pesa tua intensidade, é tudo muito dum. Então, o que você acha, então, para essa frase, pisa no dum, ou entrando nos ritmos? Essa frase é tipo assim, clichê, né? A gente é antiga. Mas é bem isso mesmo, quando pisa no dum. A gente não para pra pensar, né? Ah, tá, eu vou fazer um movimento de quadril, então, porque é dum. Mas que realmente já é mais intuitivo, já tem uma sonoridade assim, mais, como é que eu posso dizer, mais fluida no corpo, já vai entender que aquele dum é algo bem pesado, é algo pra dentro, veja assim, né? E aí não só nos movimentos a gente pesa, mas também na expressão facial, no que tu vai fazer ali, vai compor naquele ritmo, naquela sequência coreográfica, né? E é bem isso, eu concordo mesmo. Sabe o que eu penso? Instintivamente, né? A gente, quando vai caminhar, não caminha com a mesma mão do braço que anda, certo? Uma questão instintiva de equilíbrio, a gente alterna, né? Então, quando acontece da bailarina não pisar no dum, a impressão que me dá é como se ela estivesse caminhando e o braço embalando da mesma perna, assim, sabe? Porque, tipo, é uma coisa que é instintiva, acontece, né? Às vezes a pessoa ela precisa que alguém diga, olha, é assim que funciona e tal. Não é bem assim que funciona, tem que pisar de tal jeito e tal. A maioria das pessoas acerta instintivamente, né? São poucas as bailarinas, essa questão de pisar no dum. E de não pisar no dum, né? Mas quando a gente fala essa frase do pisar no dum, eu já me foi questionado em qual ritmo aqui da nossa dança do ventre, né? Qual ritmo árabe que isso acontece? Em todos, né? Em qual dum? E aí a gente pergunta, né? Em qual que não tem dum, né? Tu só não vai pisar no dum aquele que não tem dum, né?
daí a nossa musicista que tá puxando hoje o nosso podcast, puxando esse assunto, né? Porque, assim, temos os ritmos que não tem Doom? Temos, claro que a gente tem. Então, nesses aí, tu não vai precisar pisar no Doom. Agora, todos que tem o Doom taque, o tacatá, tu tem todos esses outros pra pisar, né? Todas o tá, o cá, o tacacá, o kkkkk, tu pode pisar em todos esses aí. Ah, né? Agora, o Doom é pesado, né, gente? O Doom é o pesado, é onde a gente marca, onde a gente vai pisar. E até se a gente for parar pra pensar. Quando eu paro pra pensar em não pisar no Doom, tipo, Doom K, né? Já tentaram não pisar no Doom? Sei lá, Doom K, Doom, e aí, sabe, tipo, é muito difícil hoje em dia não pisar no Doom, essa questão do ritmo pesado. Do ritmo pesado, não. Do peso da... Opa, quase derrubei tudo aqui. Do peso do quadril, do peso da pisada, do peso da nota, né? Mas assim, agora tu lembrou uma coisa interessante também, né? Claro, existe umas músicas, por exemplo, são os ritmos mais raízes, mais terras. E aí a percussão, ele faz um Doom muito mais pesado, ele demonstra, ele dá muito mais ênfase para aquele Doom pesado. E aí, claro, quando tem diversos outros, ou quando o ritmo é mais feliz, mais faceiro, que tem muito mais tás e cas, e o Doom ele fica um pouquinho mais lá, não no segundo plano, mas mais silencioso, ele não pensa tanto no Doom. Daí, claro, são ritmos aqueles que daí o que a bailarina faz, a bailarina boa, não pisa no Doom, boa! Ela fica leve nos casos e nos casos, então também tem isso, muda o artístico, daí não é mais pisa no Doom, é boa no time cá. E aí o debaquista, ou quem for estiver tocando, ou estiver tocando em outro instrumento, ele vai, talvez, o Doom vai ficar um Doom para toda a frase, um Doom muito mais suave, e o Caio ela vai voar, então ela vai voar, e aí vai mudar também a expressão e o artístico pro Tato, não acha? Sim. Ela fica muito mais fluida, muito mais roquedante. Mas, né, ela voa, ela não pisa, né, Felipe? Né? Mas assim, agora tu falou em ritmo alegre, desses que tem a sensação de voar e tal. Temos aí aquela coisinha que eu adoro, que começa com Sa e termina com Id. Né? Porque quando a gente vai falar de um Said, ele começa, é aquela coisa que é pesada, mas é alegre, daqui um pouco não é pesado, e daqui um pouco ele pode se tornar pesado, e daqui um pouco tu tá lá voando, e daqui um pouco ele volta e pesa de novo, né? Então, agora que tu foi falando, eu louca, que você sabe que eu sou louca, eu sou imaginativa, né? E aí eu fiquei lembrando de quando começa aquele... Que daí dá aquela vontade de... E dá aquelas caídas de quando começa o Said, né? Que ele dá aqueles... aí tu... né? Flutua, cai. Uma combinação bem boa, né? Desses dois. Então é bem aquela questão da intuição, do intuitivo e de quanto é bom o instrumento e o músico ali para tu fazer tu sentir isso. Que agora tu sobe, mas que tu tem que pensar para cair, né? Exatamente. Por isso que... Exatamente. Tanto que, claro, que a teoria ela é importante, ela tem que existir, mas quando a gente trabalha com o coração, a gente consegue sentir muito mais fácil, e quando entra a teoria, fica muito mais fácil de entender, né? Tipo, isso é aquilo que eu já faço, olha que legal isso, né? Então, lá nos primórdios, lá em 1500 a.C., quando eu comecei a dança do ventre, era tudo muito intuitivo, era muito difícil o acesso aos estudos, né? Então, quando eu comecei a estudar mesmo a teoria de música e olha, mas não é que sem
querer eu já fazia isso, né? De ir sentindo, do feeling, de ter também tido aquela, vamos dizer sorte, né? Sorte de ter estudado com pessoas que me fizeram ver de uma maneira diferente essa questão mais técnica, assim, né? Então, embora não fosse tão técnica, fosse tão sentimental, que quando eu coloquei a técnica, acabou me facilitando a vida, né? Mas aí, continuando os ritmos, então, então a gente entra na família dos Wanda, né? Que é a família que tem mais tas, que é separativo, né? Do tata, do. E aí a gente corta e vai pro Bonfuf, que é tá, dum, tá. E aquela coisa ritmo de entrada que também é leve e alto. E aí, se a gente continua, a gente vai pros carinhos, que vai ter tá. E aí aquela coisa pesada, né? Aí até para tu conseguir ter segurança naquele feeling que tu já tinha, né? Aí pode fazer esse ritmo mesmo se eu não sei, né? É verdade. E aí vem alguém e pergunta assim, tá, e quando é aquela introdução sinuosa, olha, aquele taca assim, aquela coisa que não tem dum. O que eu faço? Meu Deus. Então é a hora que, mas na maioria das vezes, é usar os ondulatórios, os redondos e os braços, né? Cabelo, exato. Cabeça. Então, se a gente... exatamente. Então, se a gente parar para pensar, assim, juntar a nossa teoria com a nossa prática, com o feeling, com o ouvido, com a intuição, com tudo que a gente quiser, acaba sendo fácil, né? Porque se pisa no dum, em tese é quando tu vai usar um deslocamento, né? Vai deslocar. Numa introdução, num tacacim, numa coisa mais leve, onde não tem a Olha eu segurando o tic-tac aqui. A indicação de como pisar, do que pisar, o que eu vou fazer? Vou aproveitar a introdução, vou ficar mais introspectiva, não vou me preocupar no espaço. Então, tudo isso tem muito a ver com o artístico. Porque é o quê? É o artístico do ritmo. Ó, vocês ficaram no escuro aí, gurias. Dá luz aí, alguém, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aê! Porque o que é tudo isso? O artístico e aquilo que a gente quer trazer para vocês que estão aqui nos acompanhando. O artístico, ele não é só um sorriso, paisagem. O artístico é como tu te veste, como tu te porta, como tu coloca o ritmo em ti e como tu te coloca no ritmo, né? Então, tudo isso pode ser feito de uma maneira intuitiva, mas a gente também pode estudar e aplicar na nossa intuição para ter certeza do que está fazendo, e não só aí, tipo, seja o que Deus quiser. Então, tá. Então, hoje a gente conversou mais ou menos sobre isso, sobre os ritmos no artístico, né? E como ele é importante no estudo. E aí a gente já veio com ritmo, a gente veio com ondulação, a gente já veio com tárabe. E daí também tu tem aquela questão do sentimento, mas tu não pode dançar o tempo inteiro assim. Tu tem que fazer o teu corpo sofrendo, né? Então, ok. Vamos encerrando. Alguém quer mais dar algum adendo? Podemos encerrar por aqui por hoje? Quero falar muita coisa, só que tem uma temporada inteira pela frente, então tá tudo certo. Vou me segurar. Ok, obrigado. Por hoje era isso. Até o nosso próximo podcast. Um beijo!